Pessoal, estou muito feliz. Marcos, Oi. só vou ficar um tempinho sem poder conversar aqui, tá bom? Mas nós estamos aqui, eu e a Mariane, tá bom? Sem problemas. Pessoal, eu estou feliz com a presença de cada um de vocês, né? A gente vai iniciar a célula agora. Pai, Bruna. Ah, não, pensei que era outra Bruna que tinha entrado. Perdão. E a gente vai fazer a oração inicial agora, e de acordo com o pessoal for entrando, eu vou aceitando, tá? Então, curvem suas cabeças e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós lhe agradecemos, papai, por esse momento de célula. Nós lhe agradecemos, papai, pelo ministrante que vai estar ministrando hoje. Que o Senhor esteja o instruindo, papai, que seja a boca do Senhor aqui agora. Que fale o que o Senhor quer falar e termine onde o Senhor quer terminar. Papai, abençoe essa célula, abençoe cada um que está aqui conosco hoje. E os que não estão também, papai, que o Senhor cuide deles. E que o Senhor venha falar conosco, papai. Amém. Bruninha, tá com a oportunidade. Pai, Joãozinho. João, saudade. E aí, pessoal, pai, tudo bem? E aí, minha líder, tudo bem? Como que você tá? Saudade também. Saudade. Agora é o cidadão catalano. Não, Catalunha. Como é que tá aí? Né? Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo aqui. Que bom, graças a Deus. Amém, então. Então, vamos começar, né? Gente, paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite. Que a gente possa compartilhar juntos da palavra do Senhor. Gente, se vocês ficarem ouvindo esses cachorros aí, vocês desculpam, tá? Vai me desculpando aí, porque eles não param de latir. E agora tem um outro aqui, um novinho aqui, que só misericórdia de Deus. O Felipe comprou esse cachorro e falou para mim assim, mãe, esse cachorro vai ficar aí uns dias até eu chegar em Palmeiras, eu vou trazer ele para Brasília. Aí ele, beleza, o cachorro ficou aqui. Aí ele veio, ficou aqui uns dias e tal, pensei que ele ia levar o cachorro embora. Quem disse que levou? Tá aqui, a bênção. Vou falar assim que vocês já entendem o que é. É uma bênção o cachorro. Aqui ele não para de latir, então vocês vão me desculpando aí, tá bom? Nós vamos ler, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Se você puder abrir aí comigo, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mais uma vez. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pessoal, é o seguinte, eu gostaria de começar essa mensagem com uma pergunta. Por que eu vou começar com uma pergunta? Para que você entenda mais ou menos sobre o que eu quero falar com você nessa noite. Então, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, quem tem o governo da sua vida? A gente costuma dizer que é Cristo. Na maioria das vezes, a gente diz que é Deus que tem o comando, que é Deus que tem o controle, é Ele que tem o governo de toda a nossa vida. E eu te digo com propriedade que nem sempre é assim que funciona. Na teoria, isso funciona muito bem. Porém, na prática, muitas vezes, quem tem o controle das nossas vidas é a nossa mente, são as nossas emoções ou então os nossos desejos. Os coríntios, eles gostavam de usar esse jargão, nós podemos dizer assim, para justificar comportamentos impróprios, tá? Comportamentos para a sua própria conveniência. Todas as coisas me são lícitas. Agora, Paulo,
ele veio para afirmar sobre a liberdade no cristianismo. Mas não é a liberdade para agradar a si mesmo. Essa liberdade, de modo nenhum, ela seria verdadeira. A verdadeira liberdade está em agradar aquele que nos criou, aquele que governa a nossa vida, o nosso Salvador. E aí ele termina o versículo dizendo: mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então, voltamos lá no versículo que nós lemos. Todas as coisas me são lícitas. Os coríntios usavam esse jargão para justificar comportamentos impróprios, comportamentos para a sua própria conveniência. Mas Paulo veio para afirmar a verdadeira liberdade, aquela que de fato é para agradar a Deus, para agradar aquele que nos criou, para agradar o nosso Salvador. E aí ele termina dizendo: mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa palavra. Tudo aquilo que domina a sua vida, tudo aquilo que rege você, precisa estar em conformidade com o Espírito de Deus. Precisa estar em conformidade com a Bíblia. Se estiver fora desse padrão, você pode estar novamente vivendo no seu antigo estágio, o estágio da escravidão. E não é isso que a Bíblia nos inspira a fazer. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Vamos ler Gálatas. Vou dar um tempinho para você abrir. Eu gosto muito que a gente possa acompanhar, porque isso frisa mais na nossa mente. Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Olha o quanto a palavra é clara. Ela nos adverte a não voltar. Por que a Bíblia nos adverte a isso? Porque isso pode acontecer. Tanto comigo como com você. Nós podemos sim, se não cuidarmos, se não permanecermos firmes, nós podemos sim voltarmos ao nosso antigo estágio. Hoje nós somos novas criaturas, todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ficar firmes. Olha o que a Bíblia nos ensina e nos instrui. E nos inspira a fazer: permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, aqui, outra vez, Paulo nos desafia a permanecer firmes na nossa fé e não retornar à escravidão da lei. Porque, enquanto Cristo morreu para nos libertar, a lei continua nos escravizando. A lei, ela sempre será um jugo pesado, mas o fardo de Jesus é leve e nele há liberdade. Nós precisamos entender isso. Você não é ninguém preso, você não é ninguém amarrado, você não é ninguém que não pode fazer nada porque você é um cristão. Muito pelo contrário, toda a liberdade Cristo já te deu. Sabe por que as pessoas não conseguem romper na vida cristã? Porque elas se sentem presas. Sabe, elas estão ainda ligadas à lei. Elas ainda estão no pode e não pode. Elas ainda não conseguiram alcançar o estágio da graça, que é a liberdade que Cristo nos chamou. Sabe, Deus nos chamou para ser livres. E é uma liberdade que você precisa desfrutar da sua graça.
Nessa liberdade você consegue desfrutar da graça de Deus. Então, voltando, a lei, ela é um jugo pesado, mas o fardo de Jesus é leve e nele há liberdade, inclusive das suas escolhas. Você é livre para fazer escolhas. Assim, Bruna, mas mesmo eu sendo um cristão, mesmo eu me declarando crente, mesmo eu servindo a Deus, eu sou livre para fazer as minhas escolhas? Já não está tudo escrito o que eu tenho que fazer? Você é livre. Você é livre para fazer as suas escolhas. Totalmente livre. E é por isso que o que te domina Espera aí só um pouquinho. Você é livre para fazer as suas escolhas agora. O que te domina precisa estar em sintonia com o Espírito de Deus. Tudo que você escolhe para a sua vida precisa agradar ao Senhor. Se não for assim, a sua vida cristã, ela está sem sentido. Por que você serve a Deus? Se a sua intenção maior não é agradá-lo, qual a motivação? Porque eu vou ser salvo? Para ser salvo, você precisa agradar ao Senhor. Então, as suas escolhas, elas precisam agradar a Deus e elas precisam estar em sintonia com o Espírito Santo. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. A sua liberdade, ela tem que ser limitada pelo seu grande amor por Jesus. A medida do seu amor por Cristo é a medida da sua liberdade. Então, você vai até onde você quer. Você faz o que você quer. É por isso que Paulo, ele fala ali, olha, todas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Você vai até onde você quer e você escolhe fazer o que você quiser. Agora, qual a sua medida? Qual a medida do seu amor por Jesus? Essa liberdade está nessa medida. Olha o quanto isso é forte. O quanto você escolhe amar ao Senhor é o quanto de liberdade você quer para fazer o que você quiser, para escolher o que você quer fazer, para tomar as suas escolhas e assim por diante. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas. Nós vamos continuar em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Vamos ler o versículo 13 e depois eu vou falando aqui quais são os demais que nós vamos ler, tá bom? Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Agora pula comigo lá para o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Lembra quando nós falamos lá no início sobre os comportamentos impróprios para a nossa própria conveniência? Presta atenção aí nisso aí, tá? Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quando o Espírito ele rege a nossa vida, quando ele domina a nossa vida, quando ele tem um lugar maior, então nós não estamos sob a lei. Ou seja, nós temos liberdade, nós alcançamos o estágio da liberdade e da graça de Deus. E aí o jugo se torna leve, porque nós temos liberdade em Cristo Jesus. Nós não somos mais obrigados a fazer nada.
mas nós sentimos desejo de fazer, há uma diferença nisso. Eu quero fazer porque eu sou livre para fazer. Eu quero fazer porque isso vai agradar o Espírito de Deus e isso está em conformidade com a palavra do meu Pai. Então, eu desejo fazer, eu desejo obedecer, eu desejo não agir assim, mas eu desejo agir dessa forma, porque essa forma vai agradar a Deus, essa forma vai agradar o meu Salvador. Então, não é mais porque a lei diz, mas porque eu atingi o estágio da liberdade, o estágio da graça de Deus. Então, eu faço porque eu desejo e eu faço porque eu quero alcançar, eu quero agradar o meu Deus. Quem está entendendo essa palavra? Todo mundo aí, ok? Então, é isso, pessoal. Sobre a questão daquilo que nos domina. Muitas vezes nós ficamos assim, meio que receosos, né, de tomar algumas decisões e muitas vezes assim são ditadas muitas regras, né, na nossa vida, né? Mas o que nós precisamos seguir e o que nós precisamos estar alinhados é com a palavra, aquilo que diz na palavra. Porque a palavra, ela é a verdade. Eu até anotei uma coisa importante aqui, que diz o seguinte: a liberdade em Cristo é a liberdade para escolher o que é certo. É aquilo que está na verdade. Sabe, você vai andar num caminho onde você não vai ter que ficar assim, por exemplo, assim, será que isso é certo? Será que não? Isso vai ser automático na sua vida. O que é certo vai ser automático, porque a palavra de Deus é o que rege você, é o que domina você. Então, não são mais as suas emoções, não é mais a sua mente, não são mais os seus pensamentos que domina você. Mas o que domina você é Jesus, é Cristo na sua vida, é a palavra de Deus. É isso que rege a sua vida. Então, a liberdade em Cristo é a liberdade para escolher aquilo que é certo, aquilo que está na verdade. E aquilo que está na verdade é a palavra do Senhor. O que nós temos de mais verdadeiro na nossa vida é a palavra do Senhor. Talvez você pense assim, o amor mais verdadeiro que eu tenho é o amor da minha família. Cuidado que você pode se decepcionar. Eu não estou liberando nenhuma palavra ruim sobre a sua família. Mas o amor verdadeiro que nós temos, o amor maior, é o amor de Cristo. Esse nunca vai nos frustrar, esse nunca vai nos abandonar, nunca vai nos decepcionar. Ao contrário, nós é que fazemos isso. Mas Deus não. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele continua sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, nós vamos decepcionar a Deus muitas vezes e fazemos isso sempre. Mas o Senhor nunca nos decepciona com o seu amor. Então, a verdade está sempre nele. Então, por isso, ou você agrada a carne, ou você agrada o Espírito. A decisão é sempre nossa e cabe somente a nós. Somente a nós. Ou nós vamos agradar um e desagradar o outro, não tem como agradar os dois juntos, né? É por isso que nós lemos aí em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, que diz, porque a carne, ela milita contra o espírito. É uma luta, é uma guerra. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não fazeis o que porventura seja do vosso querer. Tá? Então, assim, nós oremos, vamos, né, orar para que o que domine a nossa vida, o que governe a nossa vida, não seja as nossas escolhas, não seja aquilo que é para a nossa própria conveniência, mas aquilo que é para agradar a Deus. E por isso que eu não vou deixar que nenhuma dessas coisas me domine. Eu posso fazer tudo. Tudo. Bruna, será que eu posso fazer tudo? Pode. Você pode fazer tudo o que você quiser. Porém, você não pode ser dominado por nenhuma dessas coisas. O que precisa dominar a sua vida, o que precisa governar a sua vida e reger a sua vida
tem que ser o Senhor, tem que ser a verdade, tem que ser aquilo que é certo. E a verdade é aquilo que é certo. Amém? Bom, é essa palavra que eu queria compartilhar. E assim, eu gostaria que, se a gente pudesse comentar algumas coisas aqui, compartilhar o que vocês entenderam, para a gente levar mais um tempinho aí ainda, seria maravilhoso. Amém? Estou aqui aberta para a gente compartilhar. Amém, pessoal. Se vocês quiserem fazer algum comentário aí, tá em aberto, tá bom? Alguém aí? A Dani tá contando um negócio aqui que ela me fez lembrar aqui, da época que eu fui o seguinte, teve uma época que eu converti, né? Depois eu desviei, depois eu voltei para a igreja de novo e voltei para os caminhos do Senhor, dessa vez agora para sempre. Não vou voltar mais para o mundo, não. Mas Amém. eu me lembro assim, de eu ir em festa, porque geralmente eu ia para a festa com os amigos meus, nem não porque eu gostava eu achava isso assim uma coisa boa demais. Eu vou ser bem sincero. Mas simplesmente para beber, para trazer uma felicidade momentânea ali que achava que ia preencher aquele vazio, que não preenchia. E muitas das vezes eu contei isso para a Dani, eu achava interessante. Deus, o Espírito Santo, ele me incomodava. Eu ia para carnaval, eu ia para as festas, aí ficava na minha cabeça: moço, você está no lugar errado, sai daí. Aqui não é seu lugar, sai daí. E assim, e eu teimava, né? Teimava muito. E eu me lembro que nesse período que eu fiquei no mundo, nada prosperava para mim, sabe? Nada saía do lugar, parecia que eu ficava patinando naquele mesmo lugar ali, e parece que não ia, tudo que eu Enxugando tentava gelo, fazer né? não dava certo. Enxugando gelo, Marcos. E aí é igual meu pai fala, tem vezes que a gente tema, aí Deus vai soltando, quando ele puxa, também ele puxa de uma vez. Foi isso Isso. que aconteceu comigo, graças a Deus. Eu não vim pela dor, eu vim pelo amor, né? Deus ainda foi, igual você falou aí, a questão de esse amor incondicional. Às vezes a gente fala que o amor da família, ele a gente fala, o amor da família é o maior, mas não é. O amor de Deus, ele supera todas as coisas, porque mediante a tudo que eu fiz, acho que eu até brinquei com o Paulo Vitor uma vez, falando sobre isso. O Paulo Vitor, acho que não tem ninguém que pecou mais que eu, não. Ele ficou rindo e falou assim: moço, como diz o outro, Deus, ele perdoa, né, nossos pecados. A partir da hora que você tem a decisão de realmente mudar, de não ficar persistindo naquele erro ali, ele perdoa e vida que segue. E assim, eu fico extasiado, né, com o amor de Deus. É algo que não dá para entender, é algo fora da casinha mesmo. A gente precisa ficar muito feliz quando o Espírito Santo nos constrange. Sabe aquela situação assim que você está prestes a cometer alguma coisa e o Espírito Santo vai lá e te constrange e você começa a sentir vergonha daquilo, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém saiba. Mas isso na verdade é a ação do Espírito de Deus. É o que eu estava falando. Conformidade com a palavra, esse espírito ele vai te constranger quando você estiver prestes a fazer alguma coisa que na verdade vai desagradar a Deus, né? É aquelas coisas que a gente faz para nossa própria conveniência, sem pensar no Senhor. Todas as coisas me são listas. Mas aí o que a gente precisa pensar é no restante do versículo. Mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. É aí que a gente para e aí a gente fala, não, peraí, isso aqui não é para mim. Eu não posso agir dessa forma, né? É mais ou menos isso aí. É igual eu estava conversando com as meninas. Hoje mesmo eu estava fazendo um comentário com as meninas lá na loja. Ontem à noite eu tive que fazer uma prova aí de um curso que eu estava fazendo. E aí, fazendo essa prova, eu não consegui. Fui aprovado lá na primeira prova. Na segunda eu consegui passar. Resumindo, com a segunda prova eu consegui as notas que eu precisava e eu passei. Mas enfim, na primeira prova, era aqui no computador, não tinha ninguém perto de mim, aí a Emily brincou comigo e falou: moço, por que você não procurou na internet? Eu falei assim: eu acho que parece que o Espírito Santo ele incomoda até nesses negócios simples. Às vezes você tá aqui e você fala assim: moço, se eu olhar, eu tô sendo incoerente, né? Não é porque eu acho assim, tem gente que fala assim, eu quero ser certo na frente dos outros. Você não tem que ser certo na frente dos outros, você tem que ser certo para Deus. Exatamente. E nessas pequeninas coisas lá, Deus vem ali. Sabe, ontem eu até pensei, eu não vou mentir que passa isso na cabeça da gente, a gente fala assim, você está no computador, é fácil, você procura e tenta responder.
Só que a gente tem que ser cristão de verdade, né? O Espírito Santo, ele vem e age, pelo menos comigo, gente. Eu não dou conta, não. O Espírito Santo incomoda Amém. mesmo e eu não faço. Glória a Deus. Amém. Isso mesmo. Mais alguém, gente? Quer colocar? Ô, Bruna, inclusive, essa palavra é muito abençoada, muito forte. Glória a Deus. Realmente a gente aprende muito. E eu ainda não terminei de ler um livro, mas um livro que está muito parecido com aquilo que você estava falando hoje, de ser dominado, né, pelo Espírito, que quando a gente deixa de fazer alguma coisa é porque a gente ama a Deus. Então a nossa liberdade, ela vai, suas palavras, se eu não me engano, a nossa liberdade vai até onde o nosso amor com Cristo vai, correto? Falei certo, né? Isso mesmo. Então, e o autor do livro que eu estou lendo, que eu acho que chama Stott, ele fala o seguinte, que os nossos pensamentos, eles têm que ser uma mentalidade vazia para que ela possa ser cheia com o Espírito de Deus. Assim, nossos pensamentos são os pensamentos de Deus que habita dentro de nós. E Amém. então há essa renovação na nossa forma de pensar, logo a nossa forma de agir muda. Aí ele começa a alocar alguns pensamentos que a gente acredita que é certo, mas que eles não são coerentes com a palavra. Por exemplo, pensamentos que nós temos que lutar por uma minoria. Aí ele fala, isso aí não quer dizer que é um pensamento que vem de Deus. Talvez Deus não te chamou para isso. Uhum. Talvez você se pega nessa causa, mas não quer dizer que Deus ele te levantou simplesmente para essa área, porque Deus ele nos levantou prioritariamente para que nós sejamos o que verdadeiros adoradores dele, né? Então aí o Isso. restante tudo começa a acontecer de uma forma natural. Eu acho muito interessante. Ainda não terminei de ler, não sei, vai chegar nos ministérios, nos dons, com essa mentalidade, mas ainda não cheguei lá, eu estou curioso. Amém. A nossa mente, ela é um campo de batalha, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com esse campo de batalha, né? E tem um versículo lá em Filipenses que fala assim que o nosso pensamento que aquilo que ocupe o nosso pensamento seja aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, né? Essas coisas que precisam ocupar a nossa mente, né? Porque quando a nossa mente está cheia de coisas do espírito, nós pecamos menos, né? Então precisamos tomar muito cuidado com essa questão da mente mesmo e estar sempre ligando a mente também na palavra de Deus. Amém? Amém, Bruninha. Pessoal, tem mais alguém que quer fazer mais algum comentário? Eu queria falar sobre um trecho de um livro que vai muito de encontro ao que foi falado de agir com naturalidade. Diz assim: conformar-se à imagem do Filho é absorver de tal modo o Evangelho como um sentido sinestésico, uma experiência prática que você carrega nos ossos, que faz pela intuição que não pode ser feito por meio de raciocínio consciente. Você foi refeito em Cristo de tal modo que você o ama por maneira das quais nem ao menos tem conhecimento. Você tem uma intuição para o mundo semelhante ao de Cristo e age de acordo com isso sem nem pensar a respeito. Eu acho que vai muito de encontro Muito ao que a bom. tia Bruna falou sobre quando você está livre, você faz isso de maneira natural. Quando você ama o Exatamente. Senhor com essa coisa de maneira inconsciente, você começa a agir da maneira certa. É isso, é isso. É inconsciente da maneira certa. Nossa, assim, muito forte Que isso. isso, hein, Carol? Muito forte. Eu acho que era tudo que eu queria expressar. É agir de maneira inconsciente da maneira certa. Diante de uma situação, você não tem que ficar pensando assim, meu Deus, será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Será que isso é certo ou errado? Você age de maneira inconsciente da maneira certa e quer agradar a Deus com a sua atitude. Tem certeza que aquilo vai agradar a Deus. Amém. Muito forte. Amém. Bruninha, eu agradeço mais uma vez pela mensagem, por você ter atendido o nosso convite. Que Deus abençoe a sua vida. Imagina, eu que agradeço. Gente, é sempre um prazer para mim estar com vocês, tá? Amém. E eu creio que essa palavra ela vai ficar em nossos corações durante muito tempo, a gente vai refletir muito ainda. E agradeço também, pessoal, a presença de cada um de vocês. Olha o Mário fazendo feiura lá.
Já que ela tá fazendo feiura, eu queria que a Mari fizesse a oração final, né? Vamos pôr É, ela para Mari. falar que ela tá querendo aparecer, vamos pôr ela para aparecer. Isso, vamos orar. Faz a oração final aí, Mari. Amém. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço, papai, por essa sementinha que o Senhor lançou hoje no nosso coração. Eu te agradeço, papai, porque o Senhor sempre nos constrange, porque o Senhor sempre nos exorta, papai, e o Senhor sempre chama a nossa atenção. Nós te agradecemos, papai, pela vida da tia Bruna, que o Senhor possa continuar conduzindo ela, papai, e que ela possa continuar nos edificando tanto, papai. Nós te agradecemos, papai, por este momento e te agradecemos pela tua maravilhosa graça, papai. Que a tua presença em nós seja tão imensa e de uma forma, papai, que nós possamos agir inconscientemente, mas da maneira certa. E que nós possamos, papai, viver para honrar e glorificar o teu santo nome em todo o tempo. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos. Em nome de Jesus, amém. 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 Bruninha, mais uma vez, obrigado, pessoal. Até a próxima. Adeus, Quarta-feira que vem tem mais células, viu, gente? Fica com Deus. Quero meu bis. Pode pegar sábado comigo, eu já falei com você, hein? Eu A te Mariana esqueci. pode Quero não. trocar o meu bis Bis, por uma Mari, você bolacha tá de água e malhando e tá sal. querendo bis? Pelo Eu amor quero de Deus. trocar o meu bis por uma bolacha de água e sal. Ela não sabe o que ela tá falando, não. Mariana, Tchau pra Sabe não, você, sabe não. gente. Você não tá fazendo academia também, meu filho? Vamos Não, segurar a ela não boca. sabe o que ela tá falando, Mas não. ele não Ô, o fecha. pessoal malhando querendo bis. Deu conta, não. O que é, Eu? Bruninha, que você falou? não pode comer bolacha de água e sal. Avisa a Mariane aí, viu? É enganação. Eu vou comprar aqueles wheyzinhos assim, ó, que parece chocolate. Eu vou dar um whey pra ela. Pode Aí ser. pode. Se for fit, pode ser. Pode não, é bis. Não, Palavra filho, é você palavra. segura a boquinha, filho, porque senão, como é que faz? Não adianta academia, ué. Eu já emagreci quase 2 quilos. Buco! Amém, aí sim. E você, PV, emagreceu quanto? Eu emagreci 3. Ai, se brincar mais ou menos, não sei ainda não. Aí, ó. Você sabe o que é bom pra emagrecer? A gravidez. A Dani emagreceu 3 sem ir na academia. Mas vai ganhar de volta daqui a pouquinho. Falou pra vocês então, gente. Com Deus. Falou, galera. Até mais. Com Deus. Gilmar. Um abraço. Tchau.